Oi, gente, resolvi trazer um jogo que eu não tenho costume de trazer aqui pro canal, que se chama Forget World. Eu acho que Forget World, eu acho que é. Que seria menos traduzido em português, se não me engano. Daí, como eu não trago muito esse jogo, eu resolvi trazer ele agora, mas você deve estar pensando, por que você trouxe? O bom é que a minha voz já é fina, então imagina eu tentando afinar mais ainda a minha voz, vai aparecer no vídeo, vai ficar parecendo um rato falando. Se um rato falasse, né? Porque rato não fala. Daí, eu resolvi trazer porque o jogo teve uma atualização que chegou uma nova carcaça no jogo. Carcaça é bicho morto, gente. Bicho quando morre, fica, eles chamam de carcaça. E essa nova carcaça, eu suspeito que seja de um bicho grande e gordo. Tipo um búfalo, um cervo. Não é cervo, não é cervo, é meio magrinho. E também temos o urso, né? Não sei se bicho, se lobo consegue caçar urso, mas talvez. E, gente, porque no jogo a gente só tem algumas carcaças. A gente tem a carcaça de cervo, a carcaça de coelho marrom, a carcaça de cervo fica nas florestas e a carcaça de coelho marrom também fica. Só que tem um único pico de montanha nevada que tem a carcaça do coelho branco. É a mais rara do jogo, eu considero. Não sei se vai ser mais rara, né, agora, porque ela sempre tá spawnando, né, mas é só meio chatinho de procurar, eu chamo ela de mais rara. E o novo... bicho, né, que chegou. E o novo bicho, ele é gordo, meio gordinho, né? E o jogo chamou ele de carcaça rara. Vou fazer com uma alceminha, tá? E, gente, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou fazer o processo pra fazer uma alceminha, tá? Que é um lobo preto de olhos vermelhos, bem grandinho. E, gente, eu queria trazer essa atualização do jogo, mostrando e também pra ter vídeo. Porque ultimamente eu tô gravando muito vídeo de animal hospital. E eu queria trazer uma coisinha diferente pro canal. Eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de junho de 2026, tá? E eu tô sabendo disso, gente, porque na minha escola a gente fez lá as datas e tal, e daí a professora falava que era 26 de junho e ontem foi 25, deve ser por causa disso. Porque senão eu tinha que olhar lá no celular, enfim. E hoje é uma sexta-feira. E, gente, inclusive segunda eu não vou ter aula, porque é jogo do Brasil. E falaram que por ser nosso país, a gente não vai ter aula. Só que tem que entregar um monte de tarefa, né? Mas só de tarde mesmo, que é o jogo do Brasil. Mas eu vou ter que fazer as tarefas, né? Eu quero tentar fazer o máximo das tarefas possíveis domingo, porque domingo eu não tenho muito costume. Porque eu não tenho muito costume, assim, de fazer domingo ser um dia bom. Pra mim, ele é só um complementar e uma coisinha pra você fazer as suas tarefas. Daí, eu também não vou ter aula, daí eu quero assistir o jogo do Brasil segunda, né? Porque eu sou brasileira, eu gosto de assistir os jogos, né? Sou filho de homem, né? Eu sou grudadinha no meu pai, eu sou chiclete do meu pai, segundo a minha mãe. E daí, eu gosto muito. E daí, como eu fico muito com meu pai, eu acabei pegando os costumes. Daí agora,
nessa Copa do Mundo, eu tô assistindo um pouquinho dos jogos com ele. Ele assiste quase todos. E, gente, qual é o palpite de vocês pro jogo da segunda, né? Pro jogo do Brasil versus Japão, se eu não me engano. Eu chuto um 3-1. Que o Japão vai perder com 1 e o Brasil vai ganhar com 3. E eu acho que vai ser assim. O que vocês acham? Em breve eu quero fazer um post no canal falando sobre... Nossa, a nova carcaça tem chifre. Então é tipo um toy. Um boi, um toy. Misturei as duas palavras. E, né, agora tem essas carcaças aqui também. Ah, gente, tinha uma época que as carcaças, elas não tinham colisão. Elas não tinham gravidade, essas coisas, sabe? E antes, gente, tinha um bug que você pulava. Não sei se agora tem mais, talvez tenham corrigido nessa atualização. Que era um bug meio rarinho também de chegar. Mas é que nesse bug era o seguinte. Esse bug consistia em tu pular para ganhar um impulsinho para trás. E no caso seria para frente, né? Tu tava mirando para frente. Porque aonde tu mirasse com a câmera, tu ganhava um impulso para lá. Não sei se agora tem mais, talvez tenham corrigido nessa atualização. Ou na atualização passada, faz muito tempo que eu não jogo, gente. E esse jogo aqui não é um roleplay, tá? Ele é um roleplay, tem comida, tal, é um roleplay de lobo. E, gente, agora com essas coisas lá do Roblox Select e Kids, agora todo mundo que não tinha chat voltou a ter chat, né? Inclusive a minha prima agora tá conseguindo conversar comigo. Não sei se é porque eu sou amizade dela no Roblox há muito tempo, tá? Desde que eu comecei a jogar Roblox, eu ajudei ela a jogar, tá? Eu ajudei ela a baixar o jogo, tá? E daí ela simplesmente... E daí agora eu tenho a amizade dela, gente. Não vou chamar ela pra jogar, tá? Mas tinha uma época que a gente amava jogar esse jogo aqui, tá? Eu não tenho costume mais de jogar tanto quanto eu jogava antigamente. Mas eu ainda jogo. Ah, gente, esqueci. Tem outra comida aqui, o bife. Carne, né? Junto que seja um bife. E agora com essa atualização do boi, provavelmente é bife de boi, porco. Provavelmente é bife de boi ou porco. Porque esse bife, né, ele é todo certinho. Daí é bife assim de ser humano. Vou dar um presentinho para as pessoas aqui. Vou dar um presente pra ela. Deixa aqui, ó. Pega. Acho que ela pegou. E daí, gente? Agora, né, eu jogo com ela de vez em quando. Inclusive, nosso jogo favorito. Ô, gente, eu tô inventando essas palavras aqui porque eu não lembro o que eu tava jogando, o que eu tava falando antes, tá? Eu não lembro. Mas daí, gente, o nosso jogo favorito pra jogar agora tá sendo Animal Hospital, tá? A minha prima ela ainda joga Dance World. Inclusive, a minha ideia original pra esse jogo era gravar de Dance World, porque a última vez que eu gravei foi a atualização do fim. Faz um tempão, né? Ainda já faz, acho que umas duas... Ainda faz 1-2 semaninhas. Faz 1 ou 2 semanas que a atualização do fim chegou. E, gente, eu só não iniciei eu só não fiz a introdução do vídeo, gente, na caverna com cristais, porque eu tava com medo de ter gente, porque normalmente tem gente aqui. Daí era capaz de daí eu talvez não conseguiria fazer a introdução do vídeo em paz. Então eu resolvi fazer ali naquela montanha, que também era bonitinha. Só que daí antes de eu iniciar o vídeo, ficou aparecendo um menino ali. Eu acho que é um menino, não sei. Ficou aparecendo uma pessoa lá.
E ela ficava correndo atrás de mim. De certo, ele queria papo, né? Queria conversar, mas eu não queria porque eu queria iniciar esse vídeo. Daí eu fiquei... Daí eu resolvi ficar... Daí eu fiquei correndo, eu entrei dentro d'água no jogo e daí ele sumiu-se. Evaporou. Daí ele sumiu. E eu consegui iniciar o vídeo. Ah, gente, ultimamente eu tô esquecendo de abaixar a música do vídeo. De não abaixar a música do jogo, né? Retirar a música. Eu retiro o volume, tá? Do meu celular pra ficar mais fácil. Mas nos jogos que tem essas configurações. Porque daí tem muito. Não tem tantos barulhos, né? Eu não sei o barulho da oficina, né? Que pra quem não sabe, gente. Na minha casa, eu moro na frente de uma oficina. A rua é o seguinte. É a casa lá de umas costureiras. Umas outras casas aleatórias e mais outras casas aleatórias no lado da minha rua. Daí vem a minha casa. Um lugar lá pra trocar as luzes do carro. Luzes, essas coisas assim do carro. Daí, o que acontece? E daí depois tem uma oficina de carro na frente da minha casa. É uma do lado da oficina que fica na frente da minha casa. Seja um barulho bem mais dobrado. Só que daí aquela outra, ela é bem menos barulhenta, sabe? Tem menos barulho, essas coisas. Gente, eu tô sentada numa posição bem ruim, que minha barriga tá meio dobrada. Eu acabei de comer quase metade de um pacote de salgadinho de cebola. Curiosidade, é o meu favorito. É um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos. Daí eu tô com uma posição meio ruim aqui. E minha barriga, por tá cheia, fica bem ruim de jogar aqui e gravar com vocês. Daí eu tenho que parar, respirar. Tipo agora, né? Que eu tive que parar pra respirar. E daí, por causa disso, daí tá meio difícil de gravar. Mas eu vou tentar me esforçar pra gravar um videozinho bom pra vocês. Meu Deus, meu cachorro tá até com lama na pata. Ô, gente, curiosidade aleatória sobre mim. Eu tenho duas vocês que são lobos. Uma, a mais antiguinha, é uma loba fêmea branca. Que na primeira versão dela, ela tinha os sabos, que eram 3 cobras. Cada cobra tinha sua própria alma, além dela ter a sua própria alma também. Daí... Só que daí das cobras, elas eram pretas. E alguns detalhes dela também eram pretos. Só que daí depois eu fui lá, troquei ela. E daí o lugar eu deixei marrom. Por causa que, curiosidade aleatória, a cor do meu cabelo é marrom, tá? É marronzinho. Daí... Daí eu troquei ela pra marrom, só que daí eu parei de usar essa OC porque eu criei outra. Muito mais parecida comigo, só que eu ainda quero enfiar aquela OC em alguma coisa. Curiosidade aleatória é aquela OC que tá na capa, que tá na foto de perfil do canal, tá? É ela. Agora tá me dando um ruim aqui, né? Tá me dando uma tremedeira nas pernas por um motivo. Daí, gente, eu ainda quero enfiar essa OC em alguma coisinha que eu quero fazer no futuro. Além da capa do canal, né? Que eu quero trocar aquela capa do canal. Porque na época que eu fiz a capa, eu não sabia desenhar focinho de bicho de lado. Por isso que é só uma bola a cabeça dela. Agora eu sei, vai ficar mais bonito. Agora eu sei desenhar bem melhor, tá? Dei uma boa evoluída no desenho, até. E, gente, agora é muito mais raro que eu desenhe, tá? Animais de frente. De vez em quando eu desenho, tá? Mas é bem raro agora. Porque por mim, eu só desenho. Porque eu desenho normalmente só algumas coisinhas. Assim,
Inclusive, num bilhetinho que a minha professora me deu, porque ela voltou ontem, tá? Ela tava de atestado por causa da filha dela, por causa dela, um monte de coisa. Curiosidade, a filha, ela nos contou na escola. Eu vou fazer uma boa resumida, não vou contar nomes aqui, né? Ao não ser o meu, né? Talvez. Mas daí... Eu ouvi ela contando uma história pra gente, que a filha dela tava no carro com a filha do namorado dela, e daí eles estavam de carro, e a menina reclamou de frio. Daí disseram, eu não sei o que ela foi fazer, eu acho que ela foi fechar o casaco da criança ou dar uma cobertinha pra criança. Ela tirou o cinto pra ficar melhor. Nesse mesmo momento, um carro provavelmente desgovernado, ou com alguém muito barbeiro ou bêbado que tava dirigindo, acabou batendo com o carro dela. E, pelo que eu sei, ela foi arremessada pra fora do carro, mas eu acho que ela não seria arremessada. Gente, uma pessoa é pesada? Não vai ser. Só se bateu bem do lado dela. Daí talvez ela tenha sido arremessada, mas eu duvido um pouco. Daí, por conta disso, a filha dela ficou paralisada, só conseguia mexer, pelo que eu lembro, algumas partezinhas do corpo. Se eu não me engano, elas peram os dedos. Tanto da mão quanto do pé. Daí, por causa disso, ela teve que... Daí ela teve que cuidar da filha dela. Daí antes ela morava em outra cidade, que ela era diretora de uma escola. Ela tem mais de 16 anos só dando aula. E também ela faz parte da secretaria da minha escola atualmente. De noite e de manhã. E de tarde ela dá aula para as crianças. Daí, por causa disso... Ai, tá me dando um ruim de volta. Daí, por causa disso, ela teve que começar a cuidar da filha dela. Daí ela teve que sair da cidade onde ela morava. De certo, ela vendeu o posto da escola pra alguém. Já que ela era diretora, ela não podia simplesmente deixar a escola, né, sozinha. Porque só aqui em Lages que tinha o tratamento. De certo, o lugar mais próximo que tinha o tratamento. Daí ela teve que vender o posto, se eu não me engano. Eu acho que ela não vendeu, né? Ela deve ter dado o posto pra alguém. Ou deixou o posto vago pra alguém tomar. De certo, os prefeitos da cidade fizeram alguma coisa pra substituir ela. E daí ela saiu, foi pra Lages, curiosidade, é a cidade que eu moro. E daí ela veio morar aqui e começou a cuidar da filha dela pra poder fazer o tratamento da filha dela. E pelo que eu sei, a filha dela antes ela tava trabalhando na farmácia ou no mercado, se eu não me engano. Daí não sei se ela saiu ou ela simplesmente... Porque ela simplesmente parou de falar da filha dela. Se bem que ela não parou, né? Parou assim. É porque daí ela teve que sair, né? Por causa de atestado da filha dela e dela. Daí a gente ficou mó tempão com uma professora, que eu vou chamar ela de Fer, tá? Não vou falar o nome dela, afinal ela era até que boa com as crianças. E daí a Fer ficou com a gente, ela ficou dando, daí depois, pelo final, como ela iria ficar só por algumas semanas com a gente, ela recebeu proposta em outra escola, que se ela viesse naquela semana, eu acho, ela conseguiria garantir salário e emprego até o final do ano, né? Até as férias. Então, ela fez isso. Ela saiu pra parar de dar aula com a gente e já foi lá pra garantir o salário dela por mais um ano. Pelo resto do ano. E as moças da secretaria falaram que ela tava certa, tá total, né? Que daí ela garantiria dinheiro, garantiria uma vida, garantiria menos prestações por
por um pouco menos de um ano. Daí ela saiu, daí a gente ficou com os ATPs, veio uma professora super chata. Super chata com a gente. Muito chata mesmo. Numa quarta-feira, que eu tenho aula de educação física, artes e o resto é prof. Vamos chamar ela de Prof. Dourada? Vou chamar ela de Prof. Dourada, porque o que eu desenhei lá, um bilhetinho que ela deu pra gente. Que daí eu desenhei, que daí eu olhei pro cabelo dela. O cabelo dela é marrom com algumas mechas meio douradas, que a gente pintou. Daí ela acabou colocando. Daí eu pintei um lobinho bonitinho, bem douradinho atrás, com escrito terceiro ano 2, que é a turma que eu estudo, é terceiro ano. E 2, gente, não é a sala. Na minha escola, é uma sala para cada turma. E a única diferença que tem é turno. Tem turno na manhã e turno na tarde. Entendeu? Entenderam? Provavelmente vocês entenderam. Não vou repetir, então coloca a legenda e volta no vídeo para tu entender melhor. Daí, eu acabei. Daí, gente, ela... Como que eu posso dizer? Ai, eu esqueci o que eu tava falando direito. Daí eu desenhei também lá, né? Daí eu também desenhei 2026, é o ano que a gente tá, né? E também desenhei o nome da professora, né? Na verdade, o apelido, né? Desenhei Prof. Dourada, vamos chamar ela, né? Mas eu coloquei o apelido verdadeiro dela. E um desenho de um lobo olhando de frente. Hoje já faz umas horas que eu fiz. Mas foi hoje meu último desenho de bicho de frente. E daí agora ela voltou, né? Com um bilhete lá, ela deu 2 pirulitos pra cada um. Todo mundo que veio, né? Agora eu não vou faltar mais que nem eu tava faltando, porque eu tava faltando muito mesmo. Porque eu faltava todo santo dia que tinha algumas aulas. E daí eu comecei a faltar, sabe? Porque aquela professora chata, vamos chamar ela de Chatunilda, que é um apelido que a gente dá pra pessoas muito chatas aqui na minha casa. A Chatunilda, a prof. Chatunilda, deixou a gente com quase todas as portas e janelas da sala abertas ou entreabertas. Ou seja, a gente tava num friozão e minha mãe me falou que quando ela foi me buscar, eu tava com a ponta do nariz roxa, né, no caso. Porque eu sou mulher. Não sou menina, né? Ai, vocês entenderam? Daí, por causa disso, o que aconteceu? Quinta-feira, eu não tava reclamando. Sexta-feira, comecei a reclamar muito da garganta. Muito da garganta e um pouquinho do nariz. Daí depois foi pra sábado, piorei de vez. Domingo, melhorei um pouquinho. Segunda, piorei. Terça, fiquei um bom mais ou menos. Fiquei bem mais ou menos. Quarta, faltei. Na quarta dessa semana, né? Quinta, finalmente parei de faltar e vim de volta. Com gripe, com tosse, com dor de garganta, com nariz entupido, com tudo isso, mas eu voltei pra escola. E, gente, eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. Eu vou ter que pausar, gente, o vídeo, porque eu vou ter que almoçar. Daí eu não vou almoçar gravando porque os meus filhos já tem que ficar sem fazer barulho quase o dia inteiro, né? E eu gravo daí. Então imagina agora não poder nem falar enquanto almoça. Daí eu vou parar de gravar, vou jogar, né? Continuar jogando. Só que daí depois eu volto, tá? Com vocês. Vou continuar jogando, vou ver aqui as coisas e tal. Tchau. Não é um tchau, né? Mas até quando eu voltar a gravar. Meu Deus, o tamanho da carcaça é de bisão. Chuto que seja búfalo, mas eu acho que é búfalo. Gente, eu tinha gravado aquela hora, porque olha esse búfalo que tá aqui. Vou só dar uma experimentadinha, tá? Responder minha mãe, né? Cara, bichão grande, hein?
acredito que esse bicho tenha no mínimo uns 20... Quando é filhote, 20 quilos. E quando é adulto, uns 200. 1 tonelada. Oxi. Apertar alguma coisa? Gente, demorei tanto ali no jogo comendo. Até anoiteceu. Achei bem legal essa casa aqui. Vou ficar um pouquinho nela, tá? Olha, bichinhos aqui novos. Vou pegar algum bicho de janta, né? Pro meu bicho aqui. Precisa comer também. Vou comer aqui um pouquinho. Na verdade, que eu vou dividir a carcaça com ela. Vou lá comer um pedacinho também, né? De búfala, é coisa rara. Sumiu? Vou comer. Ô, gente, pelo jeito tá desvendado. O que é essa nova carcaça? É um bisão. Olha, bichão. Eu não, tá? Gente, ele tá meio magro aqui atrás. Porque as pessoas deram uma comida nele. Os lobos aqui no jogo, né? As pessoas no jogo. Eu acho que meu lobo já deve ter comido o suficiente da carcaça. Acabou com a carcaça. Nem pra deixar um pedaço. Vamos só pegar algo pra fechar, né? Nossa, 2 cervos aqui, cheião. Vou só mover um deles pra continuar spawnando cervo. Agora eu já sei. Esse daqui, ó. Nesse server aqui tá muito bom ficar. Olha, trocou pro inverno. Oxi, a lama na pata dela virou neve. Gente, eu tô falando dela. Porque se eu sei que ela é fêmea, tá? Tá aqui escrito no jogo. Gente, e eu parei aquela... Eu continuei gravando aquela hora pra mostrar pra vocês o tanto... Pra mostrar, gente, pra vocês... Cara, quando que vai sair essa coisa da pata, né? Gente, que era pra mostrar pra vocês o tanto que era grande aquele bisão. Minha bichinha tá bem limpinha, bonitinha agora, né? Só falta beber uma água, mas não vamos beber a lama, né? E, gente, a minha OC, ela é um lobo porque eu não queria fazer uma OC cachorro. Porque a minha OC mesmo, ela... Ui, caímos dentro d'água. Coisa bonita, né? Ô, gente, que a minha OC, ela é um lobo. Ela é um lobo mesmo. E ela gostaria muito de cachorro, ou seja, não fazer... E ela é minha representação, ou seja, ela gosta muito de cachorros. Eu tenho visto em cachorro, tá, gente? Eu acho que eu tenho até hiperfoco se deixar. Porque eu gosto muito de ouvir, desenhar, estudar, fazer essas coisas, tudo com cachorro. Pergunta pra mim se eu gosto de estudar ciências. Não gosto. Pergunta pra mim se eu gosto de estudar matemática, pra tu ver o não mais direto da tua vida. Uma coisa que eu não gosto é matemática, tá? Que a matemática é, sei lá, pra que a gente... Tipo, conta de mais e de menos, eu até entendo. Porque a gente usa isso na vida. A gente usa pra contar dinheiro, pra ver quanto que vai faltar no dinheiro. Mas de vezes, como por exemplo, vou usar aqui um exemplo. Eu fui na feira, vamos dizer que você foi na feira, não sei se na sua cidade tem feira, mas vamos fingir que tem. Você foi na feira, comprou 10 maçãs, cada maçã era 10 real. Do jeito que tá caro as maçãs hoje em dia, se deixar 10 real. Cada maçã é 10 real. Tu comprou 5 maçãs. Tu pagou 50 reais. Tu não vai falar, vão efetuar, que a escola também não tem essa mania de falar efetuar. Quem fala efetuar hoje em dia, gente? As escolas também, elas usam um cronograma, gente, das prisão.
E lá de, sei lá, 1890, 1860, por aí. E às vezes... E daí, gente, voltando à conta de matemática, tipo, você não vai falar 5 vezes 10. Não. Na verdade, tu não vai somar 10 vezes 5. Tu vai falar... Primeiro que todo mundo sabe essa conta de cor, né? Se você não sabe, pelo amor de Deus, vai estudar. Tu tá muito burro. Nossa, gente, esse vídeo já tá com 30 minutos. E eu ainda tô gravando pra vocês, para encerrar ele logo. Daí, gente, voltando à continha. Você não vai falar 5 vezes 10. Não, tu vai somar 10. Tu vai somar direto com mais, né? Daí, primeiro tu vai ir já direto pro 50, né? Porque é mais fácil pra você. Gente, interessante que essa loba aqui, ela tá uivando. Mas não saindo nenhum som, porque eu tô com o volume totalmente abaixado. Mas, gente, é isso. Vou parar de gravar. O vídeo tá extremamente longo. Então, eu vou parar de gravar por aqui. Talvez eu produza um shorts.